Nessa temporada de 2025, a gente teve os primeiros snaps do primeiro quarterback brasileiro na primeira divisão do college football, Davi Belfort, quarterback da equipe de UCF. Como é que ele foi nessa temporada de 2025 e o que dá para vislumbrar de futuro para ele em 2026? Será que ele pode virar titular em 2026 e virar um QB draftável para o futuro? Acompanhe a gente depois da vinheta. Olá a todos, eu sou Felipe Michalski, jornalista de futebol americano universitário aqui do Cover Sports. Eu produzo aqui alguns vídeos no YouTube eventualmente, né? Se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, ativa as notificações, curte esse vídeo também aqui para divulgar ele para mais pessoas também. Enfim, né? A gente produz toda segunda-feira as lives semanais de futebol americano universitário aqui no Cover Sports, então acompanha a gente que a gente tem muito conteúdo de college football por aqui. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre então o Davi Belfort, né, o QB da equipe de UCF, né? E, vamos tentar primeiro fazer uma recapitulação dos cenários, né, a respeito do que aconteceu com o Davi Belfort desde que ele entrou no college football. Ele entra no futebol americano universitário em 2024, ele era um prospecto 3 estrelas, né, vindo do high school. Ele recebe uma quantidade razoável de ofertas, né, ele acaba aceitando a oferta de Virginia Tech para ir lá para a Universidade de Virgínia, então, lá em 2024. Ele acaba não participando de nenhum snap na temporada passada e acaba recebendo a redshirt, o que é propriamente bastante normal, né? De jogadores ali que você tem. Elencos de futebol americano universitário, eles são muito grandes justamente para isso, porque nós estamos falando de programas esportivos que tem jogadores universitários, você precisa desenvolver eles, os jogadores precisam ganhar massa muscular, precisam desenvolver, é todo um novo aprendizado para um ambiente onde as coisas são muito mais competitivas do que elas são no high school, e com o Davi Belfort não foi diferente, mesmo com toda a qualidade que ele tem no high school, né, o futebol americano universitário ele é um outro nível de exigência. No final da temporada de 2024, ele anuncia então que vai para o portal de transferências, né, e ele acaba então, portanto, indo para a UCF, treinada pelo Scott Frost. Ele entra em UCF como o quarterback número 4, né, da questão do depth chart da equipe dos Knights, né, da equipe dos Knights. Ele acaba participando de poucos snaps no início da temporada, né, mas ele vai ganhando um pouco mais de espaço, principalmente no mês de novembro, onde ele acaba participando de mais ações, ele acaba recebendo mais snaps, ele acaba terminando a temporada como QB reserva da equipe. Inclusive, uma partida ali no dia 7 de novembro, ela acaba sendo, inclusive, uma partida muito emblemática, né, nessa temporada de 2025, em que o Scott Frost coloca o Davi Belfort na última campanha da partida, sem ele ter entrado em nenhum momento, né, na partida, né, em si. Ele acaba tendo os seguintes números, né? Ele acaba tendo 5 corridas para 36 jardas, ele tenta um passe no finalzinho do jogo, mas ele acaba sendo interceptado, né? É um passe que ele acabou sendo um passe um pouco mais curto, uma bola pendurada, ele acabou sendo interceptado, né? Acabou lançando a interceptação que, no fim das contas, fez com que a equipe de UCF acabasse perdendo, né, para a equipe de Houston pelo placar de 30-27. Four-man rush, Belfort gonna keep herself. Picking up the first down for the night. Clock under 20 seconds now. Belfort looking to throw. Has a man over the middle. Great delivery and throws the interception in the end zone. It's Kentrell Webb with the pick. And that's game, set, match. No total, ele participa então de 6 partidas, né? Ele participou... primeiramente ele entrou contra a North Carolina A&T. Keeps it around the right side. Does the high wire act before he is finally shoved out of bounds. Daí ele entra no jogo já ganho também contra o West Virginia, vitória por 45-13. Ele completa 2 de 3 passes para 35 jardas, corre também 5 vezes para 30 jardas e anota seu único touchdown, um TD terrestre, né, que ele acaba anotando, então. Putting his foot in the ground, getting vertical, Belfort motors for a new first down in West Virginia territory.
Bobby. Out on the edge. He delivers. Caught in space. To the pylon. Belfort. Once again, an off-frame snap. No trouble. Slicing to the end zone. Touchdown, Dobby Belfort. You see here, they call zone read. He corrals that snap and doesn't want to compound it by trying to work through the mesh point there, where you can put it in the running back. E em novembro, né, ele acaba mais efetivamente virando QB reserva, ele acaba entrando mais em ocasiões situacionais, né, ali em 2 partidas contra Texas Tech e Oklahoma State, ele acaba entrando mais para correr com a bola, ele acaba correndo 2 vezes em cada uma das partidas, e contra BYU, na derrota que a equipe teve por 41-21, ele acaba entrando mais para o final, ele acaba completando 2 de 2 passes para 18 jardas, né. Those are the positive stories of the transfer portal. 70 new players this year for UCF, including the 2 on that play. Belfort, a transfer, and Adai, the true freshman. Future is bright for UCF, but even brighter for BYU. 11-1, 8-1 in the league, and they will now set their sights on a trip to Arlington for a rematch with Texas Tech in the Big 12 title game. Final play of the game goes to Adai. And he is tackled at midfield. A senior day victory for the Cougs. Os números totais do Davi Belfort na temporada foram os seguintes, né? Ele completou 4 de 6 passes para 53 jardas, nenhum touchdown lançado e uma interceptação. E ele correu 16 vezes com a bola para 94 jardas e um touchdown. Esse então foi o resumo então da temporada dele de 2025, né? Nesse cenário em que ele teve então essas devidas situações, né, propriamente. O que dá para vislumbrar agora para 2026, tentando falar de uma maneira mais resumida? O Teven Jackson, que era o QB titular da equipe de UCF nessa temporada, e a única pessoa que no caso estava à frente, né, do Davi Belfort na hierarquia, ele vai para o portal de transferências. Ou seja, isso abre a possibilidade para o Davi Belfort virar o QB titular na próxima temporada. Claro, aí tem que ver também se nenhum quarterback algum QB mais experiente vai se transferir para a UCF, tentando também vislumbrar essa vaga aí de titular na equipe de UCF. E o UCF que nessa temporada de 2025 terminou com 5 vitórias e 7 derrotas, acabou não garantindo uma vaga para um bowl. O que é possível fazer de avaliações a respeito da qualidade do Davi Belfort, né? É um QB que ele tem muita qualidade ali, se você analisar em termos de ser um QB de dupla ameaça. É um QB bastante ameaçador em termos de jogo terrestre. Ele, em diversas ocasiões, ali correndo com a bola, ele conseguiu quebrar bastante tackles, produzir boas corridas, acabar surpreendendo as defesas adversárias. Isso é um ponto positivo, né, para um QB de college football, né, assim, pensando no nível universitário, ele tem essa qualidade ali que acaba sendo bastante importante. Em questão de passe, claro, há algumas questões a melhorar que ainda a gente pode eventualmente debater mais no futuro. É um QB que ainda não tem uma plena confiança nas suas leituras ali para lançar o passe, ainda não tem uma plena confiança ali também nas janelas eventualmente que surjam. Isso é absolutamente normal, porque a gente está falando de um QB que tem a sua experiência ali em treinamentos, mas no jogo as janelas são mais complicadas, o adversário joga com muito mais intensidade do que a própria defesa de UCF apresenta nos treinos, então são sempre cenários bastante diferentes, né? E agora essa off-season, né, que ele vai ter, né, no caso, vai ser uma ótima oportunidade para ele trabalhar alguns aspectos, né? Tentar trabalhar a mecânica do passe, tentar estudar mais as defesas, tentar se inteirar mais também do ritmo, né, que existe então no universo do futebol americano universitário. Nesse cenário, o que ele pode fazer? O futebol americano universitário, lá nos Estados Unidos, existem muitos camps ali de coordenadores, de treinadores, de vários outros aspectos ali, em que ele pode fazer treinamentos ali para melhorar a sua qualidade como passador, tentar conseguir melhorar a sua leitura, tentar melhorar a sua mecânica de passe, conseguir estudar ali os adversários, ler também as rotas de recebedores, tentar estudar bem esse aspecto para conseguir se tornar também o melhor passador propriamente. É uma possibilidade bastante viável para ele fazer.
Nesse caso, se ele acabar conseguindo ter essa devida desenvoltura, se a gente for parar para pensar, ele tem boas condições ali, se a gente for pensar, de virar um quarterback titular na próxima temporada. É uma possibilidade bastante viável, ele está construindo essa experiência para isso. E aí, logicamente, quem está mais por dentro lá, que notoriamente sabe mais sobre ele do que eu aqui meramente do Brasil, também precisa crescer em massa muscular, precisa também ser um QB mais forte em termos físicos, né, propriamente, para conseguir também aguentar pancada, poder disputar de maneira mais intensa em situações mais longas de jogos, né, propriamente, de, digamos, aguentar uma partida inteira, que também é uma exigência muito forte que você tem no futebol americano universitário. Se ele vai ser o QB de NFL, aí a gente vai ter que debater ainda mais para frente, né, propriamente. Eu acho que primeiro a gente tem que debater nele pensando como QB de college football, ser QB titular de um programa de primeira divisão, principalmente de um programa de Power 4, já é um feito e tanto, poucos jogadores conseguem isso, e o Davi Belfort ele tem boas condições de construir isso. Se não for em 2026, 2027 com certeza vai ser. Então, é aquela coisa, tenham a devida paciência, confiem também no devido processo que dá para ser construído a respeito do Davi Belfort. Eu tenho uma confiança boa nele, eu acho que ele tem potencial para construir bastante coisa, ser bastante lembrado e virar bem referenciado ali nesse universo. Dito isso, muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Me desculpe, eu não sou o melhor analista técnico nesse aspecto, então eu vou pedir desculpas por isso, mas enfim, tentando trazer as minhas considerações a respeito. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para as notificações, curta esse vídeo, né, se vocês gostaram da minha análise, se não gostaram. Enfim, desde já agradeço a audiência de todo mundo. A gente se vê no próximo vídeo, então até a próxima, tchau, tchau.